Bora estudar! Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo na transição do Império Brasileiro para a República. Vamos entender exatamente o que causou aquele verdadeiro colapso sistêmico da monarquia e como foi a ascensão das chamadas oligarquias do café. É uma jornada incrível que mostra como o poder se adapta, se reestrutura e, muitas vezes, deixa muita gente de fora. Vamos nessa? Para a gente entender bem as raízes da nossa política moderna, o roteiro de hoje está bem direto. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a queda do Império. Depois, a República da Espada. Aí entramos na máquina oligárquica, seguida pela economia do café e, para fechar, a exclusão e resistência social. Bem simples, né? Vamos seguir. Bom, começando pela seção 1, a queda do Império, ou como a gente pode muito bem chamar, uma falha geral de sistema. Porque, convenhamos, o Império não ruiu de um dia para o outro do nada. Foi um processo, um colapso causado por uma série de crises onde cada pilar de apoio foi sendo desconectado. Olha só essa linha do tempo. Em 1883, a chamada questão militar jogou as tensões entre o exército e a monarquia lá nas alturas. Aí, em 1888, vem a abolição da escravatura. Isso acabou afastando de vez as elites tradicionais, os grandes proprietários de escravos que se sentiram traídos pelo Império. E a gota d'água? 1889. É quando os setores militares e a burguesia cafeeira se unem para puxar o plugue da tomada e derrubar a monarquia de vez. E essa imagem ilustra perfeitamente o clima super pesado de novembro de 1889. O exército tomando a frente e apresentando suas demandas decisivas. Eles agiram como a força final, aquela que deu o empurrão que faltava para a monarquia despencar. Com o Império fora de cena, chegamos à seção 2, a República da Espada, o verdadeiro reinício militar do país. Logo de cara, a gente precisa entender que essa República da Espada funcionou como uma ponte, mas uma ponte bem autoritária. Foi basicamente um bloqueio militar comandado pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A ideia aqui era simples, tá? Garantir que a nova república reiniciasse em total segurança, blindada contra qualquer tentativa de contragolpe dos monarquistas. Mas a grande ilusão de mudança morava mesmo nas leis. Se a gente comparar o sistema imperial com a Constituição de 1891, parece que muita coisa mudou, né? A nova Constituição prometia modernização, trazia o federalismo para dar autonomia para os estados e até expandia o direito de voto para homens alfabetizados com mais de 21 anos, acabando com a exigência de renda. Mas na prática, num país onde quase todo mundo era analfabeto na época, adivinha? A realidade de quem efetivamente controlava as engrenagens do poder continuou praticamente a mesma. O que nos leva à nossa seção 3, a máquina oligárquica, o novo sistema operacional do Brasil conhecido como República Velha. Essa charge política clássica resume perfeitamente qual era a lógica dominante da época, a famosa política do café com leite. É a velha história. As elites riquíssimas de São Paulo e Minas Gerais simplesmente monopolizando a presidência e tratando todos os outros estados da federação como se fossem meros espectadores. Mas como eles mantinham isso lá em cima? Bom, o segredo estava na base, com o chamado coronelismo. Imagina um sistema político local totalmente baseado na fraude sistêmica. Os chefões regionais, os coronéis, usavam o clientelismo, a intimidação e se aproveitavam de que o voto não era secreto. Eles trocavam favores muito básicos para garantir e auditar os votos da população rural. Tudo milimetricamente calculado. E como essa engrenagem rodava? Vamos dissecar a política dos governadores. Era um circuito fechado brilhante para quem estava no poder. Funciona assim. Passo 1. O coronel garante os votos fraudulentos lá na cidadezinha dele. Passo 2. O governador do estado soma esses votos e se elege. Passo 3. O presidente da república recebe o apoio total e inquestionável desses governadores. E o passo 4. Os favores políticos, os cargos e as verbas federais descem por essa mesma escada, caindo direto no colo dos coronéis. Uma retroalimentação perfeita, né? Certo, agora vamos para a seção 4. Vamos falar sobre a economia do café, que era o verdadeiro combustível financiando toda essa máquina. Quando a superprodução ameaçou os lucros e os preços despencaram no mundo todo, as elites entraram em ação e arquitetaram o Convênio de Taubaté, lá em 1906. A solução deles foi criar um esquema onde o próprio governo passava a comprar todo o excesso de café dos produtores para segurar o preço lá no alto. E de onde saiu o dinheiro? De empréstimos gigantescos com bancos ingleses e americanos.
Ou seja, na prática, os lucros do café continuaram nos bolsos privados dos fazendeiros, enquanto as dívidas estatais astronômicas foram simplesmente socializadas, pesando sobre as costas de todo o país. Tudo isso gera um paradoxo histórico fantástico. Bem naquele momento em que essa oligarquia agrária assumiu o controle político absoluto das rédeas do Brasil, a principal base econômica que sustentava o poder deles começou a rachar e entrar em uma decadência permanente no mercado global. É impressionante como a base já estava ruindo logo no auge do domínio deles. Com tamanha concentração de riqueza e poder, chegamos à nossa última seção: exclusão e resistência social. Os erros no sistema. Uma panela de pressão política não segura a onda para sempre. E como era de se esperar, um sistema altamente excludente gerou resistência massiva de ponta a ponta no Brasil. A gente viu o derramamento de sangue em Canudos com a população rural marginalizada no Nordeste, a explosão da revolta da vacina agitando as ruas do Rio de Janeiro, marinheiros se amotinando na revolta da Chibata, o conflito violento da Guerra do Contestado e até grandes paralisações nas fábricas com as greves operárias urbanas. Era literalmente o país profundo gritando contra uma máquina que não enxergava ninguém além da elite. E não para por aí. Nos centros urbanos, a gente tem o crescimento de uma classe média mais educada, mas que se via completamente alienada e bloqueada de participar do processo político. Esse grupo começou a sacar qual era a farsa do modelo agrário e se tornou uma oposição barulhenta e muito crítica contra as políticas econômicas artificiais que o governo mantinha apenas para salvar as fazendas de café. O que nos deixa com a pergunta final inescapável de hoje. Depois de olhar de perto para um regime construído inteiramente sobre fraudes eleitorais, exclusão social massiva e uma economia que endividava a nação inteira para blindar os lucros de uma meia dúzia, a gente precisa se perguntar: a República Velha foi verdadeiramente pública em algum momento? É uma baita reflexão sobre como nascem os nossos sistemas políticos, não acham? A gente fica por aqui, muito obrigado por acompanhar mais esta análise e a gente se vê na próxima. Obrigado por assistir esta aula. Espero ter ajudado.